Muito boa noite, eu sou Alexandre Valverde, vocês estão no canal Incêndios Verso Reverso, um canal para discutir arte, política, religião e filosofia. E nós estamos aqui, o Nicolau Vergueiro, Marcelo Câmara, Silvia Garcia e eu. E a nossa temática de hoje vai ser puxada pela Silvia. Silvia, você quer ler o texto que você trouxe para a gente começar a conversar? Vamos lá. Esse texto é um excerto do livro da Patrícia Mello, que chama Mulheres Empilhadas. Nós, mulheres, morremos como moscas. Vocês, homens, tomam porres e nos matam, querem poder e nos matam. Estão furiosos e nos matam, querem diversão e nos matam. Descobrem nossos amantes e nos matam. São abandonados e nos matam. Arranjam uma amante e nos matam. São humilhados e nos matam. Voltam do trabalho cansados e nos matam. E no tribunal todos dizem que a culpa é nossa. Nós, mulheres, sabemos provocar, sabemos infernizar, sabemos destruir a vida de um cara. Somos infiéis, vingativas, a culpa é nossa, nós provocamos. Afinal, o que estávamos fazendo ali, naquela festa, àquela hora, com aquela roupa? Porque, afinal, aceitamos a bebida que nos foi oferecida. Pior ainda, como não recusamos o convite de subir até aquele quarto de hotel, com aquele brutamontes, se não queríamos foder? E bem que fomos avisadas, não saia de casa, muito menos à noite, não fique bêbada, não seja independente, não passe daqui nem dali, não trabalhe, não vista essa saia, nem esse decote. Mas quem disse que nós seguimos as regras? Vestimos mini-saias, decotes que vão até umbigos e shorts enfiados no cu. Abusamos, entramos nos becos escuros, temos nossas bucetas ligadas na tomada. Extrapolamos, trabalhamos o dia inteiro, somos independentes, temos amantes, gargalhamos alto, sustentamos a casa, mandamos tudo para o caralho. O curioso é que não matamos, incrível como matamos pouco. Deveríamos, dadas as estatísticas do quanto morremos, matar muito mais. Mas por algum problema, talvez glandular, talvez estrutural, talvez ético, talvez físico, preferimos não matar. E assim acabamos jogadas num terreno baldio. Bom, o texto por si já é um soco. Bom, a gente termina aqui a gravação, o episódio é esse, né? Aqueles... Já está dito tudo. Eu quero sugerir, inclusive eu quero sugerir dois livros. Dois livros Patrícia Mello, Mulheres Empilhadas, que é esse livro, é um livro super recente, super bom, e ela parte de casos reais sobre feminicídio e sobre violência contra a mulher. Um outro livro que chama Garotas Mortas, que é um livro de uma argentina que chama Selva Almada. Como deu para perceber, esse é um assunto que me interessa. Maravilha. Sil, então, por favor. Olha, eu trouxe alguns dados só para a gente se situar. Bom, a cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no Brasil. Em 2019, os números eles divergem um pouco, mas teve um aumento de 7,3%, e eles variam de 1.314 a 1.326 mulheres mortas, apenas pelo fato de serem mulheres. Houve uma queda de 19% em 2019. Outro dado importante é que a cada 1 hora acontece um estupro. E a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas. Eu acho que dá para a gente começar a conversar por aí. Tem um outro dado que é importante, que a cada uma mulher que morre, 2 mulheres negras morrem ao mesmo tempo. Ou seja, as mulheres negras são muito mais vítimas de violência do que as mulheres brancas. E as mulheres são assassinadas normalmente na fase reprodutiva, dos 20 aos 39 anos. Acho que a gente pode começar a conversar por aí. Outra questão, durante a pandemia, nos meses de março a abril, os casos de feminicídio cresceram 22%, sendo os mais expressivos no estado do Acre, no Maranhão e no Mato Grosso. E os chamados de violência, né, denúncias de violência aumentaram 44% na pandemia, segundo a Polícia Militar. Eu acho que a gente pode começar aí com essas questões. Essas informações leves, né?
Você comentou só uma questão, Silvia, para cada, que você estava falando, para cada feminicídio de mulher branca, 2 mulheres negras também são mortas, é isso? Isso, Eu fiquei só na exatamente dúvida. isso. É o dobro, é praticamente o dobro. Tá. Então, a cada 3 mulheres mortas, 2 são negras, uma é branca, né? Grosso modo, assim, Isso. nesse sentido, né? As estatísticas dizem que 68%, as mulheres negras morrem 68% mais do que as mulheres brancas. Brancas. Uhum. E são vítimas de violência, não só feminicídio, mas vítimas de violência com muito mais frequência do que as mulheres brancas. Esse é um dado importante. Silvia, eu queria falar uma questão que eu acho que é muito legal, assim, da sua presença agora, né, no nosso grupo, que traz essa outra dimensão. Aqui estava um grupo de homens brancos, e tudo bem, não todos héteros, mas brancos, cis, né, nesse sentido, não tinha mulher, não tem negro, somos, né, é isso. Então, tem uma importância fundamental, e acho que a escolha desse tema hoje tem muito a ver com a sua entrada aqui, com a sua presença. E aí eu queria trazer uma pergunta para você, assim, já com todas essas informações que você traz e com esse texto tão forte, né, da Patrícia Mello, o que você gostaria de ouvir da gente como homens? Assim, qual que seria a nossa justeza na nossa fala diante de toda essa realidade que você está trazendo? Assim, é uma coisa que eu me sinto instigado a perguntar nessa confrontação mesmo, que eu acho que é importante pensar o que nós podemos acrescentar a esse debate no sentido de uma meia-culpa, no sentido de uma meia-responsabilidade, no sentido de um reconhecimento dessas condições, assim, o que nós podemos trazer como homens para essa conversa? Eu acho que tem uma questão importante aqui, a mulher, e isso toda mulher, tem medo de ser mulher, tem medo de sair nas ruas, né? Essa é uma preocupação. Por exemplo, os homens não têm essa preocupação de sair na rua e serem atacados, né? As mulheres não, as mulheres sofrem elas convivem com essa questão diariamente. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto muito grave, porque assim, toda mulher quando sai à rua tem medo de ser assediada, tem medo de ser estuprada, tem medo de ser vítima de violência, tem medo do que ela vai dizer e poder ser mal interpretada pelos homens, tem medo de não ter a chance de falar, porque normalmente as mulheres estão falando, os homens interrompem porque eles podem explicar melhor do que a gente, eles se sentem nesse direito. Então, eu acho que esse é um aspecto importante da gente comentar. Então, assim, eu acho que o próprio fato de vocês estarem abertos para uma discussão como o feminicídio já é muito importante, porque fala-se pouco sobre feminicídio, com tanto de mulheres que morrem. E eu acho que tem um aspecto que é muito decisivo também nesse momento. 2018, quando a Dilma caiu, foi um feminicídio. Foi um feminicídio, entre aspas, mas foi. Ela caiu também porque ela era mulher. E o número de violências contra a mulher, eu falo isso porque eu tenho acompanhado, aumentou de 2018 em diante. É como toda mulher tivesse. É como se todo homem tivesse ganho um aval para poder cometer violências contra a mulher, porque aquele impeachment, tudo que se foi dito, todos os homens do Congresso, como eles agiram com muita violência. Então, eu acho que o fato de vocês estarem abertos e de estarem prontos para falar sobre isso já é um avanço gigante, porque eu acho que é colocar na mesa essas questões, dizer e assumir que as mulheres têm medo de sair na rua, porque elas têm medo de ser violadas pelos homens, é importante. Você pode perguntar para qualquer mulher, desde criança até idosa. As mulheres têm medo, as mulheres não sabem se elas podem. Aliás, muitas mulheres não saem com determinadas roupas às ruas porque elas têm medo. E se elas saem, dependendo da roupa que elas saem, elas são julgadas pelas roupas. Eu acho que tem acontecido um movimento muito bonito das jovens, que as jovens são muito feministas nos últimos tempos, o que é muito bom. Então, eu acho que é isso. Essa discussão já é um avanço. Vocês estarem dispostos a falarem sobre isso, a analisarem esses dados, a trocarem comigo sobre isso, já é muito legal.
Alguém queria falar alguma coisa? Eu tenho uma colocação, assim, se vocês querem trazer algo. É interessante você ter falado dessa questão do medo, Silvia, porque eu me lembro, estou na dúvida agora se foi na época da faculdade ou se foi depois da faculdade, na época da residência, mas de todo modo foi alguma coisa que aconteceu depois dos meus 20 anos de idade, em que eu estava conversando com uma amiga e ela trouxe essa questão para mim. Ela falou assim: Ale, você não tem noção do que do que eu estou falando? Ela estava querendo falar justamente dessa dificuldade de andar na rua, porque você não sabe o que é sair na rua e ter medo constante de poder sofrer N tipos, como você citou mesmo, todo esse tipo de ofensa, de ameaça, de temor. E que, como homem, o máximo que você pode sentir assim, é medo de ser assaltado, porque a gente está numa cidade violenta e tudo mais. Mas você não tem medo que alguém vá te estuprar, que alguém vá te atacar, que alguém vai se jogar em cima de você porque você é menor e você é pequeno e você é mais frágil e tudo mais. E eu lembro de ter ouvido isso e falava, caramba. E é curioso isso, porque fala dessa quase que é a nossa posição de privilegiado mesmo, de falar assim, nossa, é verdade, eu nunca problematizei isso. E aí você se sente tapado nessa hora, porque você fala, nossa, que idiota que eu fui, que eu nunca percebi isso como questão, mas também de não conseguir dimensionar, e acho que a gente não consegue dimensionar, isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Acho que talvez, se eu posso contribuir alguma coisa nesse sentido, o máximo que a gente pode como homem é se sensibilizar, e claro, estar nessa luta contra o machismo, né, pelo feminismo, dar voz às mulheres, permitir as mulheres ocuparem todos os lugares que elas quiserem, sempre nesse sentido, assim, do mesmo jeito que a gente fala, não adianta você não ser racista, você tem que ser antirracista, então a gente tem que ser antimachista, a gente tem que estar nesse movimento. Mas essa dimensão desse temor, a gente simplesmente só pode supor o que significa isso, porque estar atravessado por esse medo constante de sair da porta e já ali começar aquela contagem do quem está aqui, o que está acontecendo, onde eu posso andar, quem está me olhando, é uma dinâmica que a gente desconhece mesmo no nosso privilégio, assim. Então, essa angústia, esse atravessamento que é geral e está acontecendo o tempo todo, é um dos nossos lugares de privilégio como homens e que a gente nem sequer fala assim, nossa, é verdade, né? Então, quando a gente ouve uma mulher falando isso, a gente fala, poxa, que legal, né? Estou protegido e nem sabia. Não, e eu E, tô... por favor. Desculpa. Não, Não, claro. eu tô falando do lugar de mulher branca, porque tem uma diferença brutal da mulher negra. A mulher negra sofre isso de forma ainda mais. Essa semana eu li uma matéria linda, assim, linda e terrível, sobre a solidão da mulher negra. A mulher negra é sempre vista como um pedaço de carne, então eu imagino que a mulher negra sofra essa questão de forma muito mais brutal, até porque, se você pensar que nós somos um país que a escravidão durou muito tempo, as mulheres negras eram estupradas normalmente, né? Então, eu fico imaginando que para a mulher negra essa questão deva ser uma questão muito mais dolorosa do que é para nós enquanto mulheres brancas. E os dados revelam isso, né? Que a cada mulher branca, 2 mulheres negras são assassinadas, né? Fora os dados de violência. E eu acho que tem um outro agravante além disso. A mulher negra sofre muito pelos seus filhos, né? Pelos seus filhos e pelos seus maridos, porque os seus filhos não podem sair às ruas, porque se eles saem às ruas, eles precisam ter uma RG para se identificar, para dizer que eles têm pai e mãe. E os maridos, a mesma coisa, eles vão ser parados pelas polícias, fora que eles vão ter sempre os piores empregos, por mais competentes que eles sejam. Então, eu fico imaginando que para a mulher negra essa questão deve ser uma questão muito mais brutal do que é para a mulher branca. Então, eu Talvez seja acho... Não, um momento bom para mostrar alguma coisa que eu tinha separado que tem justamente a ver com o que você está falando. Assim. Quando eu li os textos pela primeira vez que você me mandou, me veio um título de uma canção da Yoko Ono na cabeça que fala "Woman is the nigger of the world". A mulher é o negro do mundo, né? Tipo, complementando essas posições de marginalidade para se dar a entender que a condição da mulher é como o racismo no Ocidente contemporâneo e geral. Então, já bem polêmica essa frase, mas eu fiquei pensando nessa coisa da mãe, justamente, e como, assim, tem um slogan meio da moda que diz o futuro é female, the future is female, né? Todo o movimento nos Estados Unidos. E eu vi outro dia também que o futuro é uma mãe preta, e tem esse negócio da mãe preta. Aí eu pensei em 2 artistas da segunda onda do feminismo, ambas americanas, que eu sou americano.
uma branca e uma negra. Eu queria só apresentar dois trabalhos delas que são muito interessantes. Eu vou compartilhar minha tela. Tudo bem fazer isso agora? Por favor, compartilha a tela aí, Nico. Claro. Vocês estão vendo aqui? Uhum. Tá. Sim. Então, essa artista se chama Mary Kelly. Ela é americana, branca, que estudou no Líbano nos anos 60, no final dos anos 60. Então, ela fez muito trabalho social no Líbano com as mulheres de lá. E em 1972, que por acaso agora eu me toquei que é o mesmo ano que a Yoko Ono escreveu aquela frase, ela fez o trabalho mais importante dela, provavelmente, que chama Documento Pós-Parto. Que ela ficou grávida desse menino que a gente vê, e ela documentou todos os primeiros anos da criança com sistemas científicos masculinos, digamos. E assim ela entrou na instituição. Então, aqui é uma roupinha da criança, ela começa a desenhar o diagrama lacaniano da intersubjetividade, da relação da mãe com o filho. Então, ela expôs no museu, isso foi em Londres, na época, pela primeira vez, assim, essa complexa relação da mãe, mas do ponto de vista da mulher. Aí o que ela fez, ela foi em 4 partes, eu vou rapidinho. E essa primeira é sobre, quando ele era neném, é sobre tipo o cocô da criança. Ela analisou, fez todo um diagrama de análise do que esse menino fazia e enquadrou as fraldas e fez aqui tipo, quanto ele comia, quanto ele cagava, quanto ele ganhava de altura, enfim. Ela foi padronizando bem cientificamente, mas com essa coisa bem tactual da mãe, né, da fralda e do cocô. E isso causou muito um escândalo nos anos 70, em 72. Ela fez outros diagramas que ia do entendimento dele do sentido do mundo. Então, tem a do intersubjetividade, do corpo. E aí ela começa a ver as primeiras palavras que ele fala e documenta aqui, tipo, there, o que ele significa, o que... Aí o tato, quando ele começou a pegar, a fisgar objetos e o que ele trazia para ela. E finalmente, quando ele começou a escrever esses símbolos, e ela, tipo, analisa. E para elefante, ele chama de a letra curva, enfim. Então, isso é um trabalho seminal, assim, na segunda onda do feminismo, que entendeu toda... nem preciso falar nada, eu acho, né? E essa é ela, nos anos, aqui no reflexo ao filho dela, fotografando. Aqui eu acho que ela tinha 50 anos, e aqui com 80 anos. E tem outra, essa performance permanente, que é o cabelo dela, que ela faz assim todos os dias, em homenagem às suffragettes de Londres, as primeiras mulheres que lutaram para o voto. Então, isso é uma... Aí, só para contrastar, vou ser super abrupto, mas acho que é legal, tem essa mulher, Kara Walker, que justamente é uma americana negra e tem, acho que uns quase 60 anos. E todo o trabalho dela é tipo, recontar a história da mulher negra na escravidão americana. Então, ela faz essas silhuetas, essas instalações de silhuetas de papel e meio reimaginando e recontando, dos termos dela, todas as fantasias da escravatura lidando com a mulher negra e com a mãe. Então, são figuras fortíssimas. Assim, primeiro você entende como uma coisa meio pitoresca, aí você foca e vê que é tipo, muito forte todas essas imagens dela e, enfim, ela extrapola essa relação da mãe negra, de como o corpo das mulheres negras foram usadas historicamente. E mais aí, em 2016, ela começou a fazer esculturas gigantes, e essa ela fez uma esfinx de uma mulher negra típica, um clichêzão, assim, e ela é feita de açúcar, lidando a coisa da plantação das canas-de-açúcar, e fez essa instalação numa fábrica de açúcar antiga em Nova York. E do lado tinha essas criancinhas feitas de molasses, de melado. E foi uma obra que, tipo, radicalizou, assim, muito no mundo de artes, né? Essa coisa esse é o fundo dela. E aqui ela ia no Tate, em Londres, ela fez ela está fazendo esses monumentos que saudam uma outra história. E aqui é uma fonte que ela fez também de uma mulher negra e tem, inclusive, referências a refugiados, mais ou menos, assim.
E aqui é ela em frente como uma Vênus de Milo vazia. Enfim, eu pensei nessas duas artistas e só para finalizar tem essas Guerrilla Girls, que são um coletivo que ninguém sabe quem são, de mulheres que fazem todo um levantamento de histórico, e elas estiveram em São Paulo. Deixa eu ver aqui. E elas têm esses posters em todos os museus que elas fazem, né? E é o mesmo, tipo, as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de São Paulo, apenas 6% dos artistas do acervo são mulheres, mais 60% dos nus são femininos. Então ela mostra essa, tipo, enfim. Acho que é muita informação, né, por enquanto. Mas eu fiquei muito compelido com essa discussão e comecei a pensar nessas mulheres que, tipo, como é que fala? Polemizaram. Polemizaram essa questão. E não, tipo, só esse statement da Yoko Ono, como eu comecei, toda essa devagação de Woman is the Nigger of the World é muito forte, né? Tipo, enfim, eu queria só... E a outra frase, Nico, que você falou, o futuro é uma mãe preta, é isso que você trouxe, que é essa frase? Teve uma frase que começou nos Estados Unidos uns anos atrás, que é o futuro é the future's female, que estavam saindo em moletom, o mercado estava usando essa frase, na verdade. E eu vi algumas já modificações e tem essa, que é mesmo daquela mesma linha de precisamos de um presidente bicha, uma presidente mulher. E é meio assim, uma presidente mulher negra teria toda a empatia que o mundo precisa, me parece, sabe? Assim, não para ser condescendente, mas realmente, como a Silvia falou, é uma figura na nossa sociedade que não só é invisível, mas que carrega o mundo nas costas, né? E por isso seria a pessoa mais confiável, imagino, né? Tipo, para liderar um país, um movimento, sei lá. É interessante nesse sentido, porque aí pensando na fala da Silvia também, que traz o impeachment, isso que você está falando, Nico, a gente abortou o nosso futuro, né? Quando a gente expulsou a Dilma, o golpe que foi perpetrado contra ela foi um golpe contra o nosso futuro, contra esse futuro que começava a se esboçar feminino. Acho que a Dilma teve que ainda se colocar de um jeito diante desses homens todos que estavam ali no Congresso e tudo mais, que ela ainda era rechaçada pelo fato da feminilidade dela, né? Eu não sei se vocês lembram daquela capa da Isto É, que colocavam a Dilma como uma mulher histérica, né? Porque quando uma mulher fala alto e se coloca, ela é histérica, ela é louca, ela toma remédio, foi super agressivo, assim. E eu fiz algumas anotações aqui, todas elas vão levando para essa questão da violência, né? É muito difícil não ver tudo isso como formas da violência do homem branco contra o mundo mesmo. Então, e a gente está vivendo esse impasse nesse momento, né, com essa pandemia, eu espero que seja o colapso desse mundo do homem branco, assim, e que talvez esse mundo novo ressurja, espero. Agora, como contribui para isso, né? Nas eleições agora, eu votei em candidatas negras para vereador e tudo mais. Infelizmente, não tinha para prefeito, eu votei na Erundina, né, que estava como vice ali do Boulos, tal, mas a gente vai tentando fazer esses caminhos para encontrar soluções possíveis para a gente se colocar, apesar de ser homem branco, numa posição que possa ser favorável para esses grupos que foram sendo marginalizados ao longo da história, e tentar então dar voz para essas pessoas. Mas é muito difícil pensar o que a gente pode fazer para além disso, né? Eu estava falando das candidatas, né? Eu fiz um levantamento, tem um estudo que foi feito pela União Interparlamentar em 2016, que detectou de mulheres parlamentares de 39 países em 5 continentes, 82% foram vítimas de violência psicológica, de ataques de cunho sexual, e 1/5 delas presenciou violência física contra colegas dentro das instituições. Quase metade desse número sofreu ameaças de morte e de estupro. É assustador, né? Porque no Brasil, a gente tem um número muito pequeno de mulheres, né? Apenas 15% que representavam a Câmara, o Senado e as assembleias estaduais. E mesmo assim, essas mulheres são vítimas, né? Isso sem falar no feminicídio de travestis e trans, né? A gente nem
É muito bom colocar tipo o golpe da Dilma, vou falar nesses termos aqui, como feminicídio, mesmo, né? Da mesma forma que os museus que mostram mulheres peladas feitas por homem há mais de séculos, isso também é uma forma de feminicídio, né? Isso é muito importante a gente entender isso tudo como essa violência, e não como um acaso histórico, né? É uma violência direcionada. E tem uma outra coisa que eu fico pensando toda vez que eu penso em feminicídio, em violência contra a mulher, que é uma coisa que também eu questiono. Os homens são criados por mulheres também, né? Então esse pensamento machista, esse pensamento misógino, esse pensamento violento, infelizmente também povoa o imaginário das mulheres e das mães. Então assim, o que a gente faz com isso? Porque para mudar o pensamento masculino, precisa mudar o pensamento dessas mães que criam seus filhos, né? Uhum. Essa também é uma questão que a gente fala pouco, mas a gente também precisa refletir a respeito disso. Mas aí eu fico pensando assim, tem a influência das mães, mas e os pais dessa história? Porque eu acho que quem perpetua esses ciclos de violência, não vou dizer que não há mãe violenta, nada disso, claro, mas tem uma imposição que eu vejo muitas vezes do masculino na casa, que vai imperando sobre as outras pessoas e que vai forçando mesmo, impondo esse modo machista de pensar e tudo, e que justamente silencia a mulher, violenta a mulher nesse sentido, e a faz concordar ou ser anuente, né, com essa situação. Me caiu uma ficha que, tipo, o ódio da mulher é, na verdade, um ódio da mãe, da criação do mundo, me parece. É tipo aquele velho complexo do Madonna oculta, que, tipo, o homem não consegue administrar, ter as duas coisas. Então, tipo, no momento que a mulher é entendida como sexualizada, a mãe vira... Não sei, isso é muito forte, é um ódio contra a mãe, me parece. Eu nunca pensei nisso, mas estou aqui falando um extremo para ilustrar um argumento, mas é muito doido isso, né? Uhum. Como aceitar a sexualidade da própria mãe nesse sentido, entender a mãe como um ser sexuado, ou as mulheres como seres sexuados, né? Também tem isso, assim, tem muita dificuldade das pessoas entenderem, porque se a mulher se sexua, logo ela é puta, logo ela é vadia, logo a mulher não pode ser sexuada e livre, plena. Não, na plenitude não pode ser. A plenitude da mulher é o recato, é outra coisa. O ódio da visão do homem quanto a sexualizar a mulher, tipo, o homem só consegue entender o sexo com a mulher através do ódio. Tipo, tô falando do status quo, dessa fenômeno, né? Tipo, é muito estranho isso. Ou da recusa também, né? De aí fala, não é possível, né? Finge que não é... E nasceu de uma relação sexual, né? Então, não, e aí me ocorreu a seguinte coisa, mesmo quando o cara sai com uma puta ele pode bater, né? Ele pode violar, aliás, ele pode ser amante, mas ele também pode bater, porque à medida que ele está pagando, ele tem o direito a bater, a violar, a assassinar. Também tem esse aspecto, né? Que a gente não pode esquecer da violência contra as prostitutas também, né? Contra as profissionais de sexo também. Uhum. E tem a ver com isso que você está falando, tem total a ver com isso que você está dizendo, né? A Silvia citou, no começo, algumas estatísticas terríveis, né? E que ela colocou que teve um aumento entre 2018 e 2019 de 7,3%, alguma coisa assim, que coincide com o primeiro ano do mandato do Bolsonaro. Então, essa questão das ideias, né? A gente vive numa sociedade machista, patriarcal, né? Esses problemas de violência contra as mulheres são coisas que acontecem desde o Brasil colônia, muito, muito comuns de acontecer. É um país que teve a chaga da escravidão também, mas, além disso, eu fiz um levantamento aqui no Google, por curiosidade, né? Porque também é uma maneira, abrindo uma aspas aqui, uma maneira da gente também tentar combater isso é tentar entender tudo isso, né? Sim. E, ultimamente, tem saído muitos livros interessantes sobre racismo, sobre
feminismo, sobre feminicídio, e que a gente precisa acompanhar. Seria uma maneira da gente entender, da gente lidar com essa falta de conscientização que a gente tem, né? Então, no século XVIII e XIX, os relatos, a mulher era propriedade do homem. Como o escravo era propriedade, a mulher era propriedade do homem, né? Então, no Brasil colônia, seguia uma legislação que chamava Ordenação Filipinas, em que o homem era autorizado a matar a mulher, em alguns casos, em caso de adultério e de suspeita de traição, ou seja, não precisava nem provar que havia uma traição, mas no caso da suspeita, do boato da traição, ele estava autorizado a matar por lei. Em 1916, com o Código Civil, as mulheres eram cadastradas como incapazes, ou seja, ela era um apêndice do homem, né? Não raro, os crimes cometidos contra as mulheres, a gente viu recentemente, agora, né, com a questão da Mariana Ferrer, né, que repercutiu bastante nas redes, um caso de abuso sexual, geralmente a argumentação que os homens usam é porque ou bebeu, ou estava usando droga, ou ele teve algum trauma psicológico ali, alguma ruptura, algum surto que levou ele a praticar violência. E um dado que é alarmante é que a violência e o feminicídio muitas vezes são praticados pelo parceiro da mulher, e não por um outro, mas 80% dos casos são praticados pelo parceiro. Então, o que existe aqui é uma autorização, o homem se sente autorizado, até mesmo porque a justiça não funciona nesse aspecto, ele se sente autorizado por esse machismo estrutural, né, a fazer o que quiser contra a mulher, inclusive matar. Ou seja, o que a gente está falando do Brasil colônia, em que as leis permitiam que o homem matasse a mulher se ela cometesse adultério ou se ele suspeitasse de traição, em 2020 acontece. Né? Então, a mulher ela é vítima da violência física, da violência psicológica, ela é negligenciada no trabalho, em todos os territórios. E, no entanto, me parece que a sociedade como um todo, né, como um corpo, não presta atenção nessa questão e existe, sim, infelizmente, uma distorção, até mesmo para muitas mulheres que não conseguem entender como elas estão, elas já nascem em condição de vítima numa sociedade patriarcal. Então, tem muitas mulheres, conheço, votaram no Bolsonaro. Ora, o que eu estou falando é que 7,3% de aumento de feminicídio, que já é uma excrescência, o feminicídio, só pelo terreno, pelas ideias de um maníaco. E daí a mulher vai lá e vota e acha que é bonito, que ele representa o tiozão charmoso, o capitão que vai nos defender. Então, sim, existe essa distorção causada pela sociedade patriarcal, também no pensamento feminino, muitas vezes. Não estou querendo dizer que isso é a culpa da mulher. É culpa de uma ordem, de uma estrutura, né? A gente falou outro dia de racismo estrutural, a gente pode falar de machismo estrutural também, porque é uma coisa que está arraigado, né? Arraigado em nós, né? As mães são, às vezes, não, né? Tem isso também, infelizmente. Agora, é importante a gente aprender, né? A gente aprender, e é importante a gente dar voz para esses movimentos feministas que, na minha opinião, mas não tenho nem dúvida, é a maior força que a gente tem política dos últimos tempos, né? E é uma resistência muito grande
ainda hoje, depois do golpe contra Dilma, que foi um golpe extremamente misógino e machista. Sem mencionar a Marielle, né? Só para relembrar. Eu queria pegar carona nesse comentário do Marcelo, porque, assim, eu falava no início do medo, né, de sair às ruas, mas o medo não está só em sair às ruas, está em viver na própria casa, né? Porque é isso, tanto as vítimas de violência doméstica têm os seus parceiros como seus principais algozes, quanto as vítimas de estupro, quanto as crianças que são estupradas dentro do próprio lar e, às vezes, a própria mãe ajuda a encobrir porque ela tem o pai que é o provedor e muitas vezes ela não consegue se libertar disso. E outra coisa que eu fiquei pensando, eu fui fazer um levantamento de como é que as mulheres morrem. E muito mais por armas brancas. As mulheres morrem muito mais por armas brancas do que por armas de fogo. E tem todo tipo de assassinato. Tem, por exemplo, empalamento, né? Tem com taco de beisebol, tem atropelamento, tem todo tipo de violência que vocês podem imaginar, das formas mais cruéis que se pode imaginar. E eu fico pensando também que o aumento desse feminicídio também se deve ao fato das mulheres estarem ocupando mais lugares, né? Cada vez mais as mulheres ocupam lugares, embora elas não sejam reconhecidas profissionalmente, elas não ganhem a mais por isso. Eu até levantei um dado que eu preciso... as mulheres vivem mais do que os homens, estudam mais, ocupam 44% dos postos de trabalho, 55% são universitárias, né? 53% do total das alunas pós-graduadas, no entanto, elas ganham 20% a menos do que os homens. Ou seja, é um machismo estrutural, né? A sociedade autoriza isso e parece comum, né? Isso que o Marcelo estava falando. Se a gente pensar que o adultério deixou de ser crime há pouquíssimo tempo, que há pouquíssimo tempo a mulher pode se divorciar, né? Isso é absurdo. Então, as mulheres, infelizmente, ainda são propriedade dos homens, ou pelo menos os homens acreditam que sejam. Então, é um pouco estarrecedor, né? Esse quadro é estarrecedor. E esse final do texto, que é uma coisa retórica, mas também é muito direta, que, tipo, com todo o massacre, né, as mulheres ainda não são assassinas e violentas, né? Tipo, pausa, coloca isso e como médico, eu não sei, eu sei que é uma pergunta retórica, não é necessariamente um problema glandular que faz o homem mais violento, mas, assim, eu não sei... Fiquei curioso também de ouvir sobre esse aspecto, Alexandre, de como um psiquiatra, o que você entende disso dentro do seu consultório? Ia fazer um acréscimo também à fala da Silvia nesse sentido, Nico. Obrigado pela pergunta, porque a gente não falou aqui das estatísticas em relação à questão da saúde mental e as mulheres são mais atingidas do que os homens. A gente não estatisticamente, eu não me lembro agora exatamente a proporção, mas se eu não me engano, as mulheres têm mais ansiedade e depressão, quase o dobro do que os homens. A gente não sabe se é porque elas buscam mais ajuda ou se porque elas estão mais sujeitas, mas eu acho que são as duas coisas. Elas estão mais sujeitas à depressão e à ansiedade por conta de todas essas situações. E lembrando aqui que eu não estou falando de um fator só genético, não é porque elas estão sujeitas hormonalmente, coisas nesse sentido. Mas é porque há uma relação muito clara entre o machismo, o racismo, a xenofobia, tudo isso como produtor de doença mental. Isso é muito evidente, assim. E é curioso até você falar nesse sentido, assim, biologicamente, né? O que a gente pode trazer de interessante para esse debate, assim? A gente sabe que muitos criminosos reiterados, homens extremamente violentos e tudo mais, bom, alguns têm uma questão de personalidade antissocial, então, isso a gente consegue identificar. Eu também não vou me lembrar o dado agora, mas estatístico, mas no sistema prisional, os homens mais agressivos, alguns deles são até XYY. Eles têm algumas pessoas, é comum encontrar isso, não lembro agora a proporção, mas 2 vezes o cromossomo Y, que faz com que a pessoa produza 2 vezes mais testosterona e tudo mais, isso leva a um quadro de agressividade. Então há um fato de que sim, a testosterona pode
levar a comportamentos mais agressivos. Mas isso também não é uma lógica linear, porque a gente sabe que a testosterona numa dose razoável, na dose dita normal, vamos chamar assim, aquilo que é o parâmetro da maioria das pessoas, do razoável, ela traz, na verdade, o contrário. Ela traz paz, ela traz calma, ela traz um sentido de prontidão, mas também de centro. E o excesso da testosterona estaria ligado a comportamentos mais agressivos e tudo mais. Mas também acho que isso explicaria muito pouco. Essa questão hormonal traria aí, porque a gente vai ver assim, esse XYY desses homens é o quê? 0,01% da sociedade, são aquelas pessoas que têm ali aquele problema, tá? Mas a gente percebe, e isso revela essa correlação entre essa questão hormonal e a agressividade. Mas isso você não observa, né? Quando você vê esses dados. Então, você tem um número estrondoso de mulheres violentadas, de abuso sexual em casa e todas essas coisas. Isso porque a gente está lidando com os dados oficiais e a gente sabe claramente que eles são subnotificados. Total. A grande maioria dessas situações de violência e abuso, elas são absolutamente invisíveis. E isso não fica registrado. E claramente não há uma interposição entre caráter biológico e o aspecto social da violência. Tem uma dissociação nesse sentido. E essa associação se dá por conta desse caldo cultural em que a gente está colocado e do qual o machismo estrutural, o racismo estrutural fazem parte. Então, eu não estou respondendo muito claramente a sua pergunta, Nico, você foi bem claro assim na sua posição, mas é porque acho que não tem mesmo uma resposta que possa dar um recorte que a gente, a partir da biologia da medicina, vai falar assim, não, então nós temos a solução, é assim que a gente vai resolver a questão. Acho que a resposta está na desconstrução dessa estrutura. E aí a gente pensa, como vamos fazer isso? Né? Porque a impressão que me dá é que esse é o nó duro da sociedade, no fim das contas, que quando a gente teve um pouco de progressismo assim, aqui no Brasil, né? Então a gente consegue eleger uma presidenta mulher, a gente consegue suportar ela ficar um mandato, no segundo a gente já fala, não queremos e tal. A gente, né? As pessoas falaram isso, eu não falei, mas... Então, a gente vai e tira essa pessoa. Porque o lugar da mulher é esse. Ele é o excesso, então vai para o degredo, vai para o silêncio. Por que a gente deixou essa mulher falar? Volta para o gineceu, né? Volta para aquele lugar onde ficavam as mulheres e as crianças na antiguidade ali e não deixa se manifestar mais. E eu estava pensando essa questão da morte como o último extrato desses inúmeros silenciamentos e apagamentos da figura da mulher na sociedade. Então, você tem esses silêncios que vão acontecendo desde do cotidiano doméstico, então cala a boca, você não sabe do que você está falando, fica quieta para dar opinião, a esse degredo, então a essa solidão a que muitas mulheres são compelidas, o golpe de 2016 contra Dilma foi isso. Eu lembro daquela expressão, né? Tchau, querida. É uma expressão de vomitar, né? Primeiro por causa da insolência do tchau, como se fosse só isso, né? Ela tivesse ido embora se fosse dar um tchauzinho, e o querida, que não é querida, né? Essa pessoa, ela não era querida por eles, mas fica essa hipocrisia, né? Olha como nós tratamos a mulher, fingindo que a gente gosta delas, né? Ai, querida, tchau. De uma hipocrisia, de uma insolência nauseante, né? E é muito interessante, ao mesmo tempo que a gente está aqui associando ao machismo e ao racismo e todas essas outras doenças sociais a morte. Não dá para fazer, não dá para ser diferente. E o índice claro disso é que quando a gente elege uma pessoa que representa esse machismo, esse racismo, essa xenofobia, essa hipocrisia, tudo isso, o que a gente vê instaurado no país é uma política de morte que, inclusive, recebe um nome. A gente chama de necropolítica. Então, está colado à morte isso. E a que serve toda essa questão? Ao controle do quê? Porque essa morte, para mim, ela vem como um grande ceifador, um esterilizador dessas populações, desses corpos que começam a crescer, ocupar espaço, e que o homem branco vai dizer não, nem o feminino, nem o negro, nem a trans, nem o gay, nem o nordestino, nem o venezuelano, nem o haitiano. Quer dizer, vamos escolher assim os nossos demônios e começar a execrar essas pessoas. Isso tudo é manifestação desse fascismo, que é o ódio do outro, é o ódio da diferença, é o ódio daquilo que vai se contrapor e questionar esse lugar que ficou sacralizado do homem branco, hétero, cis, cristão, monoteísta, lá. Quer dizer, qualquer coisa que ameace essa posição merece o rechaço da morte.
E é o auto-ódio, né, do homem branco por ele próprio, não trabalhado, sabe assim, tipo, Sim. eu não paro de pensar nisso, é tipo uma anulação dele próprio. Se a violência contra a mulher é tipo a violência contra a sua mãe, né? Sim, a violência Em contra os essência. negros é a violência contra os nossos avós. Eu tô fazendo essa analogia aqui, mas porque Total. todos os nossos avós, gente, São negros. são negros, nasceram na África. Sabe Sim. assim, como é que a gente se esquece disso? Eu queria dar mais duas contribuições, Uhum. que eu acho que são importantes. A gente não falou sobre as mulheres presas, né, sobre as detentas. E esse também é um aspecto importante do feminicídio, não do feminicídio, mas do feminicídio metaforicamente. Hoje tem 29.534 detentas no país, sendo que 19.917 são negras. E tem um aspecto interessante. As mulheres, quando seus homens são presos, elas formam filas na frente das penitenciárias para visitá-los. Os homens não visitam as suas mulheres. As mulheres ficam abandonadas, relegadas à profunda solidão. Tem outro aspecto interessante. As mulheres, a grande maioria das mulheres presas, são presas por tráfico de drogas. E elas são presas exatamente porque elas foram compelidas a trabalhar, a entrar no mundo das drogas por causa dos seus maridos. Essa é uma questão. A outra questão que eu queria trazer para reflexão é que, quando a gente fala de violência doméstica e quando as mulheres conseguem ultrapassar a barreira e denunciar, tem um grande problema, porque quando elas chegam na delegacia das mulheres, não necessariamente elas são atendidas por mulheres. Seja violência ou seja estupro, elas não têm pessoas qualificadas para atendê-las e normalmente elas são desqualificadas em suas acusações. Então, acho que esses dois aspectos queria trazer aqui para a gente discutir também sobre isso, porque eu acho que são aspectos importantes relacionados à violência contra a mulher. É impressionante, mesmo nesse mundo, elas entram a esteio do comportamento dos homens, né? E elas se prejudicam por estarem ali a reboque daquilo que eles estão fazendo, elas são tracionadas nesse redemoinho, né? Vamos chamar assim. E o caso da Mariana Ferrer, que alguém trouxe, referiu, é um exemplo disso, né? É a coisa mais nauseante, o vídeo. Parece até uma caricatura, uma sátira de uma coisa horrorosa, sabe? Eu não assisti esse vídeo, mas você está falando do vídeo que expõe Perdão, eu não assisti. O caso, o julgamento mesmo. O julgamento, sim. Tanto o procurador como o promotor e o juiz, tipo, acabando com essa mulher que está ali para ser protegida, né? E é uma coisa, um show de horrores. Assim. É um retrato desse machismo, né? Eu lembro que... Esse é o retrato do machismo... Claro que está enraizado em todos os setores, né? Inclusive na justiça, que é completamente impregnada dessa lógica, né? Eu me lembro, na época da faculdade, eu fui orientando da Eleonora Minicucci de Oliveira, que depois se tornou ministra justamente de políticas para mulheres durante o final do primeiro mandato, segundo mandato da Dilma, que estava lá no momento do golpe, né? Aquela foto bonita, assim, de quase todas as mulheres ali que eram ministras da Dilma e que estavam naquela foto da despedida dela, né, do último discurso. E a gente fez um trabalho na faculdade, a Léo era professora de sociologia médica na época, tal. Depois ela se tornou pró-reitora de extensão e de pós-graduação. Perdão, achei de pós-graduação da Unifesp, eu confundi com a extensão. E a gente fazia um trabalho sobre a avaliação dos serviços que atendiam mulheres vítimas de violência sexual. Era eu e umas duas amigas minhas. E eu me lembro que os meus colegas, as perguntas não eram assim do tipo, nossa, o que está acontecendo? Qual o número, né? Como que está essa situação da violência na cidade? Assim, mas como que você consegue reconhecer que aquela mulher não está mentindo? Era essa sempre a primeira pergunta. E aí você fala, vai conversar com uma mulher que foi violentada, você vai sentir na voz dela, na presença ali, naquele relato, que não é mentira, assim. E era sempre muito desconfortável ter que defender isso, assim, porque as pessoas ficavam, mas você acha, ela vai fazer uma cena, ela vai contar a história que ela quiser e tudo mais.
essa não é a última pergunta que faziam, era sempre a primeira pergunta que faziam. Ou seja, a primeira pergunta é sempre: a mulher está mentindo, a mulher está duvidando, a mulher está fingindo, a mulher está criando caso, ela está querendo enrolar o homem, ela está querendo causar alguma coisa. Era a tônica dominante, assim, era o geral, o comentário primeiro era esse, assim. Ou seja, já não basta sofrer violência, já não basta ter que se apresentar para o exame de corpo de delito, já não basta ter que sofrer todo o assédio dos outros médicos, de enfermeiras, e todas as situações que elas são expostas ali, ainda tem que ouvir de alguém e falar assim: você ainda está mentindo, né? Por isso que são subnotificados, né? Que o trauma fica pior e pior. Tipo, de novo, essa Mariana Ferrer, ouvindo isso, tipo, ela é retraumatizada a cada passo, né? E não tem nenhum acolhimento. A injustiça por cima reverbera essa situação da violência, né? E ressalta e reitera, né? Em muitas camadas. Desculpa, Nico. Não, é interessante pensar que, por exemplo, a gente tem o mito feminino da Eva e tem o mito de Lilith. Lilith é a mulher caída, né? Assim, ela não foi aceita. E ela não foi aceita simplesmente porque ela queria ter o mesmo direito que Adão. Ela queria ter os mesmos direitos e ela foi expulsa. Quer dizer, isso acontece reiteradamente todos os dias. Quer dizer, está na mitologia, mas não está no dia a dia, está no cotidiano, sem falar nas pequenas violências. A gente está falando das grandes violências, né? Mas tem as pequenas violências, né? Quando você desautoriza uma mulher porque ela é louca, cara, tá falando tal coisa porque ela é louca, né? Fora as outras, mas eu tô porque ela é histérica, né? Estou citando um exemplo muito simples, assim. Fulana é louca, fulana falou isso porque é louca. Mas a Lilith é muito bom, porque a fundação é o pré-história da Bíblia, né? É o pré-Bíblia. Tem essa mulher que foi considerada louca porque, eu já ouvi até falar, porque ela queria transar em cima e não ser embaixo, estar embaixo, né? Pois é. E aí tem Salomé, Jezebel, tem várias outras loucas, né? Esse ponto que a Silvia falou é muito interessante, né? A mulher vista como propriedade pelo homem e sempre numa condição de passividade, né? Então, o homem, ele toda vez que ele é desafiado, ou ele é ameaçado, ou ele é posto em competição da sua posição na relação, no trabalho, onde quer que seja, isso pode romper em violência, porque ele se sente autorizado nesse esquema. A mulher é propriedade e ela deve ser passiva, ela deve obedecer ao homem. E aí, a gente tem o caso da Mariana Ferrer, que é um pouco diferente, porque é a moça que está ali toda provocante, vestida provocante, então o cara ele já acha que ela se colocou num ambiente cheio de homens, então ela já está dando autorização para fazer o que... Isso são casos que se repetem. E muitas vezes essa ruptura de o homem se vê desafiado. Geralmente esses crimes, esses feminicídios acontecem também quando o homem, a mulher pretende separar do homem. E daí o cara fala, eu acho que ele não aceita, ele fala, você é minha propriedade, você tem que me obedecer. Então eu estava vendo um caso em Campinas de um cara que a mulher separou dele, ele foi lá, ele matou de mulheres que estavam na casa 9. Então, o que acontece isso? O cara, para chegar nesse grau de insanidade, me parece uma coisa que eu vou abrir um parênteses aqui e contar rapidamente para vocês. Veja bem, o Brasil é o 5º país que mais mata mulher no mundo, mais feminicídio no mundo. Agora, de transexual, é o 1º. Pois é. No começo da carreira, que eu fui trabalhar no SBT como repórter, eu fui ajudar um repórter a fazer uma produção. A pauta era violência contra homossexuais. Estudei o tema, vamos lá, tal. A gente percorreu o Brasil todo atrás. É um caso também muito louco, porque assim existia a questão do cara e o namorado, ou o cara e o amante. Na verdade, o cara não é o amante, o garoto de programa, muitas vezes. Então, era um contrato ali que o cara falava, vamos lá, tal, não sei o quê. E daí, quando o passivo
tentava inverter o papel, o cara dava 80 facadas, 90 facadas, porque ele não era viado, ele não era homossexual. Isso era uma coisa que se desenhava extremamente naquele caso, era uma característica disso. Então, de certa forma, eu fiquei chocado de ver aquilo ali, mas eu vejo que, de certa forma, é um mecanismo que bate na questão perpetrada por esse machismo, por essa coisa maluca da sociedade. Eu estou falando dos crimes contra homossexuais, contra transexuais, tal, não sei o quê. Mas no caso da mulher também tem um componente de negação, muitas vezes, da frustração desse cara, velho. Eu gostaria até que o Alexandre comentasse isso. Eu acho que tem um lado, o cara é abandonado, isso é muito característico. O cara é abandonado, ele vai lá e mata. Uhum. É interessante que vocês estão trazendo, em vários momentos a gente falou sobre essa questão, o Nico apontou dessa história do ódio de si mesmo, né, Nico? Acho que até como uma questão de uma não realização. Eu estou falando dessa figura fascista que começa a destruir tudo porque não se realizou e começa a destruir aqueles que se realizaram, né? E acho que o Marcelo traz também me faz pensar, e quando você traz essa cena de que o cara vai e pica o outro na facada porque o cara tentou mudar a posição sexual ali, é isso, no fim das contas é um instinto, sei lá o nome para dar para isso, de preservação do cu e do pau, né? Então tem esses dois locos do corpo ali que tem que ficar protegido, sabe-se lá como, e ser defendido com toda a veemência e toda a violência, que também eu vejo nessa história de, se a mulher trai o cara, ou seja, ela conheceu o pau de um outro, vai comparar, não, meu pinto não pode ser comparado com o de ninguém, eu não posso ser diminuído pelo tamanho do meu pau de jeito nenhum. Eu vejo uma coisa absolutamente pueril nesse sentido, que é essa dinâmica de, assim, meu pipi é maior ou menor do que o do cara, se eu não posso me confrontar com a dor dessa pergunta, eu vou lá e aniquilo. Tanto a mulher que vai ser testemunha dessa diferença, quanto o cara que também vai ser testemunha dessa diferença, ou o cara que vai querer usar o pau em cima de mim. Então, assim, tem uma coisa prosaica e tosca nesse sentido, que acho que a gente coloca nesses termos mesmo. E aí eu comecei a pensar numa outra questão também, que acho que tem a ver com tudo isso, então vamos falar de psicologia dessa história do falo. Queria fazer primeiro um comentário. A palavra histeria, a gente estava falando aqui de acusação, né? A mulher é louca, a mulher é não sei o que, a mulher é histérica. A palavra histeria vem de histeris, que é útero em grego. Então, quer dizer, já se atribuía ao útero esse tipo de comportamento, né, descompensado e tal lá, e que essa palavra ela tá firme até hoje, está na boca de todas as pessoas. A gente não usa mais oficialmente em psiquiatria, mas ela era usada até 2 décadas atrás. A gente usa agora personalidade histriônica. O histrião é o bufão, aquele que finge, aquele que exagera e tudo mais, mas a gente não usa mais a palavra histeria, histriônico, só que ainda isso existe, né? Tá na boca de todo mundo. E aí, nesse sentido, me veio também uma outra violência, que é a violência do mundo da teoria, do mundo científico, do mundo dos homens que pensam. E aí eu vou elencar o Freud como essa figura ali, que coloca a misoginia dele bem à mostra, assim, e que não era problematizado na época dele. Agora a gente olha e fica meio que passado até de imaginar como que ele podia propor algumas coisas nesse sentido. E aí, para retomar essa dinâmica do que você faz, de como você lida com o seu próprio falo, com o seu próprio pinto, tinha a teoria do Freud de que uma das primeiras dores que caracterizariam o ser das mulheres era a inveja que as mulheres tinham do falo, como se então o pinto fosse o centro do universo, o umbigo do mundo, e as mulheres girariam em torno disso e falassem, que droga, nasci sem pinto. Só que isso não se mostra, né? E aí eu gosto de contar uma história, eu tenho uma pequena parábola para explicar como essa teoria do Freud é furada, e que, no fim das contas, o que a gente vê no mundo é o oposto. É uma inveja do útero. É um ódio do útero da mulher. E aí, como que eu gosto de contar essa história? Imaginemos a situação que é o que acontece no mundo hoje. Né? Acontecia na Grécia Antiga e em outras comunidades, isso era visível. Você pega as mulheres, enfia num gineceu, que é um nome bonito para uma prisão de mulheres, e deixa as mulheres ali. As mulheres não têm direito de circular na rua, as mulheres só ficam enclausuradas dentro de casa cuidando das crianças, e os homens tocam a vida comum, a vida coletiva, a vida pública. Isso eu estou descrevendo a Grécia Antiga, tá? Eu não estou nem falando de qualquer comunidade bárbara, qualquer coisa nesse sentido. Estou falando dos primórdios da nossa sociedade branca. Bom, se ponhamos uma situação mais grave ainda, em que nesse gineceu as mulheres não pudessem sair de jeito nenhum, nem para fora da calçada, e que elas ficassem confinadas ali, e que os homens decidissem, bom, para continuar a humanidade,
eu vou estuprar essa mulher, ela vai engravidar e eu vou poder manter a humanidade viva, porque eu mantenho todas as mulheres presas no limite. Suponhamos que todas as comunidades do mundo fizessem isso, essas mulheres ficariam ali e os homens falariam, ótimo, vamos lá, para manter a humanidade viva, eu estupro essas mulheres e garanto que com a gravidez eu vou perpetuar a espécie humana. Só que aí a mulher tem um trunfo nesse sentido, ela pode falar, se você me engravidar no estupro, eu vou e aborto. E aí o que acontece? A primeira interdição formal do comportamento do homem sobre a mulher é dizer, você não tem direito ao aborto. E para mim, eu acho que essa é a origem da interdição do aborto. Tem nada a ver com, ai, Deus, ai, coitadinha. Não, não, é porque se você permitir que as mulheres abortem, elas tomam controle do mundo. A clareza é essa. Por quê? Vamos pensar na situação oposta. Imaginemos uma situação que fosse o contrário, que as mulheres conseguissem confinar os homens num androceu, então inventa uma prisão onde só os homens ficam ali, todas as mulheres têm direito à sociedade, a circular, a ir para as ruas, a fazer o que bem entenderem, o mundo fica absolutamente feminino e os homens ficam engaiolados. A humanidade continuaria. Isso que é genial. Sim. Porque as mulheres falariam assim, quero engravidar de alguém, quem se dispõe? Estaria ali uma fila de homem precisando fazer, eu quero, vou eu, ela engravidaria e falaria assim, muito obrigado, volta para sua jaula, e a humanidade continuaria. Porque o poder da decisão de quem vai ficar com o filho, quem vai dar continuidade à humanidade é das mulheres. E é isso que é insuportável, é isso que é insuportável para os homens. Então, eu acho a leitura do Freud absolutamente precária, porque se ele não conseguiu pensar nisso e entender que, no fim das contas, o ódio primordial é do homem contra o útero da mulher, porque a mulher sim tem o poder de dizer a humanidade continua, não, ele teria mudado a teoria dele, mas não, ele preferiu acreditar que as mulheres gostavam de pinto tanto quanto ele gostava de pinto, talvez isso não é qualquer questão. Uhum. Mas, quando a gente vai vendo que a dinâmica chega nesse lugar, e que nesse lugar em que o homem se sente ameaçado porque o pau dele é assim, assado, é fino, é grosso, é médio, é torto, e que as mulheres vão denunciar o meu pinto para o mundo porque ele também não pode mostrar, então os outros homens também não podem se comparar, eu vejo essa dinâmica colocada. E é muito engraçado porque isso que eu estou falando vai no patético da nossa figura ali que está representando a presidência desse país, que não é meu presidente, tá? Mas está ali na presidência atualmente, tem inclusive essa dificuldade de conseguir lidar com essa questão de uma maneira mais madura, né? E aí você vê o nível de precariedade, de amadurecimento em relação a esse ponto. E fica falando de pinto, e fica falando desses comentários que a gente sabe que o Bolsonaro faz da genitália alheia, né? Então, tem claramente uma imaturidade nesse sentido, tem uma imaturidade no seu lugar de se conceber como homem, tem uma imaturidade no sentido de entender onde que a masculinidade está ali agregada ao seu corpo, ao pau, ao tamanho dele, à forma dele, o que você faz com ele, ou o que você faz com o seu cu, já que você é homem, mas também não sabe o que você vai fazer. Então, e aí? Os homens estão dispostos a se interrogarem até esse lugar? E chegarem nesse ponto e entenderem o patético da dor deles? Não sei. Me empolguei aqui, pessoal. Não, mas é bom. Eu pensei na Bell Hooks, que é uma escritora preta americana, feminista, que ela fala muito disso, dessa sociedade falocêntrica, etc. Mas a diferença é sutil entre masculinidade e o patriarcado, né? E, pelo que eu entenda dela, ela é pró esse movimento do homem aprender a amar e não a dominar, né? E que tipo, é uma diferença crucial e que poucos conseguem. E não só leva uma boa mãe, isso que é foda, né? Sempre leva a sensibilidade e a astúcia da mulher, de novo, até para educar o homem, né? Tipo, mas a gente tem que se responsabilizar nós homens também, né? Então, mas nesse sentido, o que significa? A gente precisa potencializar o feminino em nós? Ou há lugar para o masculino ser delicado. Exatamente, desatrelar a masculinidade ao patriarcado. Masculinidade não tem nada a ver com domínio, né? Tipo, é a mesma conversa que a gente tem tentando entender a diferença de sexo e gênero, né? Tipo, aplicar isso pro homem hétero, tipo, né? Muito mais complexo. E o amor, eu não sei como é que é o amor de um homem hétero. Na cultura gay, né, tipo, o amor e o domínio também é prefaçado com esse machismo. E totalmente, parte do vocabulário fetichista e sexual é o domínio e é a perversidade, né? Que é usado de uma maneira até mais crítica às vezes, mas é a mesma armadilha. E esse negócio com domínio, aí, a diferença de amor e domínio, masculinidade e patriarcado, não sei.
que eu devia ler essa Bell Hooks, que eu nunca nem li ela a profundo, mas eu sei que ela fala muito disso, do movimento do homem que vai liberar isso também. Tipo, o movimento feminista, querendo ou não, já tem séculos, né? Tipo, tem muito, e não para dizer que tem que parar, pelo contrário, tem que evoluir mais e mais. Mas o do homem é uma coisa que foi, como é que chama? Arrested Development, um desenvolvimento preso, que não ficou truncado, evoluiu, né? Não evoluiu. Exatamente. A gente está no mesmo nível de tosquice no machismo que da Idade das Pedras, assim. O que mudou na conduta do homem nesse sentido? Nada. A gente vê as mesmas violências sendo perpetradas há milênios, não é coisa de décadas. A gente está podendo problematizar isso agora. Uau! Fala, assim. Não, é porque a gente está numa encruzilhada, né? Eu acho que a gente sempre esteve nessa encruzilhada. Eu acho que tem as novas gerações aí. Eu sempre sou muito confiante nas novas gerações. Eu acho que os movimentos feministas jovens têm se posicionado de forma muito potente, seja em relação ao aborto, seja em relação a feminicídio, seja em relação à violência contra a mulher. Eu acho que talvez o lugar seja a gente ouvir um pouco mais os jovens, né? Porque elas estão muito mais empoderadas do que nós, mulheres de outra faixa etária. Eu acho que são muito menos tolerantes. Eu acho que também tem o advento da internet, que ajuda muito na forma de se disseminar as informações. E eu acho que os homens têm que estar um pouco mais atentos a essas questões, sabe? Interessante. Eu também vejo, como você está trazendo dessas novas gerações, muitos homens também, cis e tudo, não só homens cis, mas também mulheres trans, alguns homens trans que eu também acompanho e tal. Essa geração, então, dos homens também estarem mais tranquilos com questões relativas a afirmações peremptórias, assim, tipo, eu sou gay, ou eu sou hétero totalmente, ou eu me visto desse jeito, eu me visto daquele, eu sou trans, ou eu sou cis. As pessoas estão muito mais fluidas, né? Fluidas e até reticentes em fazer uma afirmação tão clara, assim, tipo, eu tenho uma identidade assim que eu vou afirmar para o resto da vida e tudo mais, e experimentando. E eu acho isso muito mais generoso para com elas mesmas e muito mais legítimo no sentido de se deixar descobrir coisas mesmo. Então, isso tem uma série de repercussões, desde dinâmicas de relação que estão se construindo diferente, os tempos das coisas. Eu tenho atendido muitas pessoas que se colocam e se falam assim, não, eu sou bissexual, mas que nunca tiveram relação, mas que entendem, que são pessoas muito jovens, mas que entendem que já tem essa tendência e nunca experimentaram. Falam, mas se você nunca experimentou, como que você já afirma isso, aquilo, outro? Mas a pessoa sente um ímpeto, assim, ela se sente impelida e tudo mais, mas respeitando isso, apesar de ainda não ter manifestado isso concretamente numa relação. Legal. Mas muito mais no sentido de experimentação e de uma calma, de esperar essas coisas sedimentarem nelas e de não ficarem rechaçando nem em si, nem nos outros. Então, eu vejo nisso também uma esperança enorme, assim. Tomara, né? A gente está falando, na última vez a gente também conversou disso, a gente está depositando nossa esperança nas próximas gerações. Eu gostaria que a gente também pudesse depositar nas nossas, né? E nos poetas também é muito importante a gente falar também que essas pessoas que a gente tem, que a Silvia tem trazido, os escritores e os artistas, tem essas pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso e que tomam a vida para ser isso, né? Essa prática. Tipo, foi inspirado justamente nisso que eu pensei nessas artistas. Falei, poxa, tem gente que dedica as práticas dela a essa questão, né? É incrível isso. É muito importante o trabalho da arte e do ativismo, da militância nesses. Isso é fantástico, né? Agora, eu gostaria de trazer aqui para esse debate como tema também passa pelo feminicídio. O que é esse caso da Marielle, né, cara? Vai completar daqui a 5 dias, se não me engano, 5 dias, vai completar 1000 dias sem resolução no caso da Marielle. Porque a Marielle, ao que parece, a gente está falando do feminicídio, da violência contra a mulher em vários âmbitos, mas a Marielle ela é
a mulher militante negra, lésbica, periférica, ela negra. Incorporou periférica, que ia contra e ativista a e política e ousada, né? Uma mulher que se colocou como todas essas figuras, assumindo essas bandeiras todas, né? E negra, nós não podemos esquecer que ela é negra. Agora, veja. E mãe, ela é mãe também. E mãe, né? Mãe e daí, e namorada, né? Casada e tudo mais. E uma mulher feliz, realizada, sexuada, tesuda, feliz, né? E foi aniquilada, gente, pelo bolsonarismo. Se a gente tira o ismo da frase, pode ser que a gente encontre uma verdade, mas vamos ficar pelo bolsonarismo. Vamos aceitar Exato. É o contexto em que a Marielle foi executada, foi no contexto do impeachment da Dilma. Um pouco antes foi o impeachment da Dilma, que já foi um impeachment impregnado de machismo, misoginia, e o que você puder imaginar, tudo aquilo acontecendo, e a Marielle... E aí, o que acontece é o seguinte, é uma caixa preta o crime contra a Marielle. Ninguém vai investigar. Enquanto isso, eu acho que tem duas coisas na história recente do Brasil que, enquanto não se resolver, a gente não sai dessa embrolho. Uma, sem dúvida, é a morte da Marielle. E a outra é a facada fake. Enquanto essas coisas não vierem à tona, cara, a gente vai ter que engolir o discurso dessa gente. Porque o crime dela é um crime de anulação da mulher negra, militante, todas essas ideias. É um crime, é um extermínio, é um crime contra o povo brasileiro. E o medo disso, né? Acho que a filha dela... que falou, a filha dela, tipo, eu lembrei o que você falou agora, é uma ameaça, né? Eu me lembro que a filha dela falou uma vez que, tipo, que sabia que a mãe poderia ser presidente, por exemplo. Então, é justamente essa violência, esse feminicídio que a gente viu da Dilma, é justamente isso, abortar essa possibilidade, né? Bom, nós mulheres precisamos nos manter vivas, menos amedrontadas. Eu acho que essa é uma questão super importante. Eu acho, não só isso, Silvia, eu estava pensando aqui, eu falei assim, nossa, será que eu fui grosseiro falando que a Marielle era uma mulher tesuda? O que eu quis dizer com isso? Exatamente isso que eu estava tentando pensar, porque eu acho que isso também é uma coisa que precisa ser afirmada. As mulheres têm que viver com plenitude a sexualidade delas. E a Marielle, inclusive pela afirmação do lesbianismo dela, diz assim, eu afirmo esse lugar meu também. E fala, não, completamente certo, tipo, porque mesmo a Dilma, a Hillary, a Angela Merkel vem de uma era que você tinha que se anular a sua sexualidade você não pode chegar numa posição de poder. Você vê que elas têm aquele look, tipo... Não, é a Dilma sem marido, quase. Sem namorada, sem ninguém. A Dilma não sabe assim, a Dilma é lésbica, não pode falar, então não se sabe, mas ela tem uma filha, então ela foi casada com um homem. Então, será que ela é hétero? E elas são assexuadas, né? Que desrespeito é esse? Exatamente. Então eu quis trazer, eu quis aqui fazer esse recorte de novo para falar disso. Quando você fala viva, Silvia, eu penso em tudo isso. A gente tem que permitir a liberdade total das mulheres. Isso significa em todos os âmbitos, inclusive nesse. E, inclusive, sabe assim, viva os meus prazeres gozosos, sabe assim, e afirmar isso com veemência. E esse lugar precisa ser também dito. Então... E daí tem uma cumplicidade absurda. O Brasil virou um país... O que mais me incomoda no Brasil hoje, e não é todos os brasileiros que são, mas uma boa parte da população, é um cinismo que se instalou no país. Eu lembro disso, quando o Maracanã, povoado de burgueses, que pagavam, sei lá, R$1.000 por entrada, mandaram a Dilma tomar no cu no meio da transmissão da Rede Globo. E quem puxou essa vaia? Foi o pessoal do Luciano Huck, da Angélica e tal. E, com a autorização da Globo, esse cara vai ser candidato e não sei o quê. O Dória é um cara... Então, o que acontece? Chega um fim de eleição em que a gente tem possibilidade de mudança por essa população que é vitimizada, e daí ela é manipulada e levada a votar nesses caras toscos que vão contra ele. Então, eu fico pensando o seguinte, qual é a saída, né? Porque quando a gente fala, olha, o homem, o que o Nico falou, eu concordo plenamente. O homem, uma coisa é o patriarcado, a outra coisa é a masculinidade. O
O homem não precisa ser machista, o homem pode ser sensível, o homem pode ser, sabe, independente da sua opção, tal, educado, mas é uma minoria, gente. É uma minoria, infelizmente. Quando a gente fala o politicamente correto nesse país, que era para ser todo mundo, é uma minoria. A gente não vai conseguir se comunicar com a maioria com os dedos, sabe, limpos e não botar a mão no barro, entendeu? Então, essa é a angústia. Às vezes a gente fica procurando modelos para falar como é que eu vou romper com o feminicídio, como é que eu vou romper com o racismo, tal, não sei o quê. A gente está em minoria. Quando a gente se pergunta isso, a gente tem que saber que a gente é minoria. Então, será que a gente vai ser aniquilado também? Eu fico imaginando, quando que voltam as fogueiras? E aí vão reconhecer que nós estamos sendo ousados demais, falando muito, porque a Marielle foi a primeira pessoa a ser jogada. A fogueira de hoje é a bala, mata rápido, você não precisa dar... Você tá certíssima, Alexandre. Eu nunca pensei na imagem dela. Ela fazia as unhas, colocava um batom, fazia o cabelo. Isso é muito crucial. Tipo, muito. De repente, foi a aniquilação dessa mulher que mostra a que ela veio, assim. Eu sou... aquela imagem que você trouxe daquela estátua de açúcar é incrível, aquela parte de trás dela com a vagina dela aparecendo, porque é daqui que nós nascemos. E tá ali, a mostra. Então, não tem que ficar, não tem que pôr a bunda para, não tem que esconder. Tá ali, ó, é isso, é tesão. Assim, tem esse aspecto da vida. E o tesão, mas aí que move a vida. Desculpa. Imagina. Aí entra um componente que é importante, que é o seguinte, olha só. Quando a Marielle foi assassinada, eu lembro que teve uma repercussão, que a mídia colocou isso, toda a sociedade, vamos dizer assim, até mesmo quem não era progressista, ficou tocado, que queria investigação e tal. Isso cai, isso some, isso deixa de ser comentado. A Mariana Ferrer, que é uma moça que foi abusada lá, e tudo isso nós vimos, a transmissão, umas pessoas se pronunciam, e depois de 5, 6 dias, acabou, porque um escândalo suplanta o outro. A gente não resolve nossa lição de casa, como sociedade, de falar, a Marielle tem que encontrar o assassino da Marielle, botar pressão, tal, não sei o quê. Então, é essa a impotência que a gente vive. Como que a gente combate o racismo? Como que a gente combate o machismo? Como o patriarcalismo? Como a gente combate essas chagas, sendo que a gente está, de certa forma, em minoria, ou quando está em maioria, isso é desmobilizado muito rapidamente nas redes sociais, muito as mídias, né? A gente está controlado, a gente tá virando robô, cara. Está virando um robô. Você acha que isso é substrato para uma guerra civil, Marcelo? Vou perguntar bem direto para você, assim, essa cisão que se gera, porque a gente poderia dividir a sociedade entre os anti-machista, anti-racista, anti-xenofobia, anti-intolerância religiosa, e o resto. Também a gente pode fazer esse recorte. A gente vai tensionar as nossas relações até precisar resolver isso na violência? Ou o que vai acontecer? Porque até quando a gente vai suportar ser como grupo, e acho que a gente precisa se identificar nesse sentido, então os LGBTs, os que sofrem homofobia, que deem as mãos para quem sofre o machismo, que deem as mãos para quem sofre o racismo, que deem as mões para quem sofre a psicofobia, a gente vai formar uma sociedade gigante. A gente vai se voltar contra essa minoria fascista que nos esmaga, que está queimando o nosso país, que está envenenando os nossos campos, que estão matando as populações periféricas, que estão deixando uma pandemia acontecer do jeito que está acontecendo e destruindo populações que não precisariam estar morrendo, esse número de pessoas. Até quando a gente vai tolerar isso? Olha, o Nico sabe mais do que qualquer um aqui, porque é americano. Quando a gente fala da Guerra Civil Americana, a gente sabe muito bem o desafio que foi o Lincoln travar contra a guerra contra o Sul, né? Primeiro desafio do Lincoln ser eleito, né? Ou seja, foi uma operação de guerra pela democracia. Para o Lincoln ser eleito, era milícia ameaçando os grupos. Tinha um grupo, né, que andava com lanternas lá, né, Nico? Um grupo pró-Lincoln. E eu vi um documentário sobre isso que é fantástico. Daí a gente fala, puta, que dificuldade que foi a Guerra Civil Americana, tá? E eles resolveram boa parte dos problemas, melhor do que a gente, muito melhor do que a gente.
falar bem a verdade, mas não resolveram estruturalmente o problema do racismo. Mas se Mas não isso, fosse isso... é exatamente Agora, isso que não resolveu, mas isso que propulsionou séculos depois o movimento nos anos 60 de novo, né? Tipo, tem toda uma... e a gente está, sei lá, antes de A uma guerra gente é os civil Estados ainda. Unidos em que os federados ganharam a guerra, né? Já ouvi isso também, e você Exatamente. fala, putz, né? Difícil. infelizmente, no Brasil, a gente fala em Ku Klux Klan. Ku Klux Klan em qualquer favela do Rio de Janeiro, aí as milícias fazem muito pior, meu amigo. Muito pior. Ku Klux Klan é a história da carochinha para as milícias cariocas, para a polícia militar que mata os negros nas periferias, ou as mulheres, principalmente vitimadas. A Silvia, eu lembro que eu fui com a Silvia no evento das Mães de Maio, né, Silvia? Eu gostaria que você falasse Sim, disso daí, Mães de Maio. Mães de Maio. Mães de Maio é um movimento das mães que perderam seus filhos nas periferias, assassinados, e elas fazem uma luta linda, assim. Mas elas também não são muito ouvidas, mas elas são resistentes, assim. Elas não são resilientes, elas resistem, elas se reúnem, elas vão atrás, elas berram e elas querem justiça pelos filhos, porque independente desses filhos cometerem delitos, independente deles serem envolvidos em tráfico ou em pequenos roubos ou o que quer que sejam, eles teriam direito à vida. E eles são assassinados brutalmente pela polícia militar. E elas fazem esse movimento, elas gritam por isso, sabe? É um movimento lindo, eu sou suspeita para falar, porque é um movimento de mães, que é isso, né? É o que eu falava no início dessa conversa. A mulher negra, e elas, em sua maioria, são mulheres negras, a mulher negra tem que lidar com vários problemas, com todos os problemas que nós mulheres brancas lidamos, mas com o problema de que o filho vai sair à rua e ela não sabe se o filho vai voltar para casa e não vai voltar para casa, e talvez não volte para casa única e exclusivamente porque ele é negro. Então, essa é uma questão muito pungente dessas mulheres, sabe? Dessas mães que perderam seus filhos de forma violenta e violenta pela polícia. É triste, é Eu queria terrível. aproveitar aqui, sei que a gente também já passou do tempo aqui, mas, Silvia, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Essa peça que você escreveu sobre o feminicídio, o que te motivou isso? Você, como mulher branca, que de certa forma, não vive esse problema da violência próxima, você vive uma violência mais estrutural das pessoas, que como toda mulher já viveu, paquerada, Sim. xingada, ameaçada, mas o que te levou você a desenvolver um tema? E eu gostaria que você falasse da peça e um pouquinho dessa sua preocupação. Tá, eu vou dizer, duas coisas me levaram a fazer esse texto. Inclusive o título, Faca no Olho, é a partir de uma história real. Duas coisas. A rua que eu morava na casa dos meus pais chamava Rua Dorival Seabra. E eu nunca entendi porque a rua chamava Dorival Seabra. Dorival Seabra foi um comerciante no bairro que teve um envolvimento com uma... Ele era casado, tinha uma família constituída, e ele tinha uma funcionária. Essa funcionária era menor de idade, ele desenvolveu um romance com essa menina, e chegou num determinado momento que essa menina não queria mais ter um envolvimento com ele. E ela desistiu dele e arranjou um namorado. Ele se sentiu no direito de assassiná-la. E eu nunca entendi por que, que a rua chamava-se Dorival Seabra. Por que, que um feminicida dá nome a uma rua? Então, esse é um aspecto. Faca no olho é a seguinte: um dia eu estava conversando com a minha cabeleireira, que é uma mulher lindíssima. Ela parece a Grazi Massafera, ela é uma mulher muito bonita. E ela estava me dizendo a seguinte coisa: Silvia, eu estou namorando um sujeito, estava namorando um sujeito, acho que ele é de origem libanesa, e ele era extremamente apaixonado por mim. E um dia eu fui no bar, fui no toalete, voltei do bar e ele estava discutindo comigo, começou a discutir comigo e foi super violento, como nunca tinha sido. E aí eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe, eu vi que talvez eu fosse passar pela mesma coisa que a minha mãe passou.
A minha mãe, ela era separada do meu pai e ela arranjou um namorado que amava ela. Só que ele era violento e ela resolveu se separar dele. E ele foi um dia visitar ela em casa, quis falar com ela, deu várias facadas nela. Eu presenciei, eu era criança, e uma facada foi no olho. A última facada dele foi no olho. O texto chama Faca no Olho. E aí eu fui fazer uma série de pesquisas. Eu já estava lendo o livro das mulheres empilhadas, fui ler o Garotas Mortas, e esse assunto sempre é um assunto que me chama muita atenção. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue tirar a vida do outro de forma violenta. E aí eu escrevi esse texto. Esse texto, na verdade, ele é um lamento, mas ele é um protesto, sabe? Ele é um protesto pela vida. E foi por isso que eu escrevi esse texto. Voltei. Então, a Tem gente uma pane no meu computador, não sei o que aconteceu, não conecta de jeito nenhum. Acho que deu pau aqui em casa. tá. Aí está com o celular agora, né? Tô pelo celular. Nossa, se você trouxe uma história super pesada, né? A gente estava ali até aqui falando, nossa, mas quem. Como assim, né? Pesada, pesada, horrível, horrível essa história. Nossa, essa história e ficou na minha cabeça, tanto que o título da peça é Faca no Olho. Claro, E não dá para ser outra coisa. sim, sim. Depois eu queria ler esse texto, Silvia. Já foi Se você, encenada? não sei se você Eu pode. te É. mando, posso compartilhar. Não foi encenado. Eu acabei de escrever e Ah, eu que vou fazer uma legal. leitura semana que vem. Acabou de sair do forno. Que maravilha. Não, então eu vou esperar a sua leitura. Você vai Hum. fazer, vai divulgar, vai ser aberta, vai ser pública, não? Não, por enquanto não. Por enquanto eu vou fazer uma leitura com os atores para sentir, mas eu posso te mandar o texto, não tem problema nenhum. Ah, que legal. A gente podia Beleza? fazer Beleza. alguma coisa em relação com aqui. Não sei, depois da Sim. leitura, alguma. Ou se você É, quisesse eu preciso ver compartilhar, não como sei. eu preciso ver como é que vai chegar nos atores, né? Uhum. Porque é um tema bem indigesto, Uhum. mas a gente precisa falar sobre isso. E aí se tudo der certo, a leitura vai ser dia 8, semana que vem. Vamos ver. Maravilha. Ainda estamos articulando as Bom, bom agendas e tal. trabalho. Eu acho que talvez a gente poderia finalizar, então. Não sei se a gente faz Tá. umas falas de encerramento. Podemos. Vocês preferem? Você quer começar, Sil? Ai, será que eu quero começar? Não, comecem vocês. Vamos lá. Nico, Marcelo, vocês querem Eu Quer acho que eu já falei meio tudo, assim, foi bem bastante informação, eu falar? acho. Maravilha. Eu Marcelo? acho que a gente pode falar. Fala. Pois não, pode falar. Não, eu fiquei pensando muito nessa coisa. Eu acho que a gente podia finalizar com essa coisa de nos mantermos vivas, sexualizadas. Eu achei muito potente isso que o Alexandre falou, sabe? Acho que é bem importante isso. E acho que também depositar essa energia não só nas novas gerações, mas assim, eu acho também que as novas gerações estão trazendo esse pensamento um pouco mais evoluído, sabe? Isso é bacana. Embora seja uma minoria, sabe, Marcelo? Eu também acho que é uma minoria. Putz, é uma minoria, mas uma minoria faz barulho ainda. É. Eu vou parafrasear aquele depoimento do Emicida, que ele fala, olha, vocês não vão conseguir agora retomar. A senzala já foi aberta. Isso ele falou em relação ao racismo. Mas eu acho que para a questão do feminismo também e do ativismo, né, das mulheres, principalmente para essas coisas, acho que vai ter, claro, sempre um número maior de gente envolvida nisso. E eu acho que isso está chegando nos homens. Eu leio coisas do feminismo mais atual, principalmente, Jamila Ribeiro. Eu quero entender um pouco isso. E eu considero a produção intelectual feita pelas mulheres feministas hoje de uma grande vanguarda, entendeu? É coisa Sim. fina mesmo. Então eu leio e eu antes não lia, quer dizer, antes não tinha essa oferta tão interessante que está tendo agora. Então eu estou achando que pelo menos para alguns isso vai chegar muito forte, vai fazer muito sentido, né? E Também eu acho. acho que a gente tem que ajudar a empoderar essas mulheres que estão na luta, porque elas sim podem transformar muita coisa, né? A
gente viu nas eleições, aliás, esses coletivos foram eleitos, Sim, né? Muitos, sim. e trans também. Cara, é fantástico. Contra os bolsonaristas, tudo isso, ela se elegendo. Então, eu tenho fé também que essa informação circulando e a gente jogando para frente, a gente consegue mudar um pouco o pensamento machista e patriarcal desse país, né? Não, e eu acho que essa eleição é uma mensagem de esperança para a gente, porque já é um sinal de que as pessoas não estão felizes com o que está rolando aí, não. Então, isso é um sinal bem positivo para a gente, eu acho, sabe? Maravilha. Eu pensei agora, só também para falar a minha última contribuição aqui, Marcelo, em cima do que você falou dessa fala do Emicida, que ele fala que a senzala já foi aberta. O Gineceu também, né? Espero que os manicômios também, os armários, né? Esses lugares todos onde tentam enfiar as pessoas que são consideradas marginais, né? E também que a gente tem que ficar atento, porque as senzalas são muitas, elas não estão, e elas são muito disfarçadas. Os gineceus são muitos, eles são muito disfarçados. Os manicômios são muitos, os armários são muitos. Então, as muralhas que dividem países e populações também são muitas, né? E são invisíveis muitas vezes, mas a gente tem que estar o tempo todo despertos para poder desmontá-los, né? Então, acho que é um pouco isso, assim. Mas é um super prazer estar aqui. A conversa foi ótimo. Foi E mesmo. agradecer a presença de todos. E a presença de quem está nos ouvindo também. E se você gostou da nossa conversa, compartilhe o nosso vídeo, assine o nosso canal, aperte o sininho de notificação e fique atento até os próximos vídeos. Um super abraço, pessoal. Falou. Valeu. Bem, Até tchau, mais, tchau. valeu. Tchau, Até tchau. mais, tchau, tchau. Tchau.